Quando alguém fala em segredos dos Estados Unidos, a Área 51 quase sempre aparece. Um deserto silencioso, placas de acesso proibido e relatos de luzes incomuns cortando o céu. Para alguns, é o lugar onde tecnologias de outro mundo são testadas. Para outros, apenas um campo de provas militar com segurança máxima. A ideia aqui é apresentar o que é oficial, o que foi relatado por ex-funcionários, o que se conecta a fenômenos aéreos e o que continua na zona da especulação, de forma neutra para você tirar suas próprias conclusões. A Área 51 fica no deserto de Nevada, dentro do Nevada Test and Training Range, ao norte de Las Vegas. O ponto mais citado é Groom Lake, um lago seco que serve de pista natural. O local aparece em mapas militares desde a Guerra Fria, mas por muito tempo não constava nos mapas civis. O nome, Área 51, vem da antiga numeração de setores usada quando a região recebia testes nucleares. Oficialmente, o governo descreve o lugar como instalação para testes e treinamento. Existem pistas longas, hangares e estruturas que mudaram ao longo das décadas, sinalizando expansão e projetos sucessivos. Instalações de protótipos militares são protegidas por camadas de sigilo, cercas, patrulhas, exclusões de espaço aéreo e restrições de imagem. A razão declarada é segurança nacional. Qualquer tecnologia experimental vista de perto pode ser copiada, e falhas em teste podem representar risco. Na Área 51, esse sigilo foi reforçado por programas de ponta durante a Guerra Fria. Onde há silêncio oficial, sobram perguntas, e é aí que a imaginação pública cresce. Historicamente, a base ganhou importância nos anos 1950 com o desenvolvimento do U-2, avião de reconhecimento capaz de voar muito alto. Na década de 1960, surgiram o A-12 e o SR-71 Blackbird, aeronaves rápidas de aparência futurista. Nos anos 1980, chegaram os programas de furtividade, como o F-117 Nighthawk. Aviões de linhas incomuns, a altitudes pouco usuais, geraram avistamentos. Para quem morava na região, eram luzes estranhas. Para quem estava por dentro, eram aeronaves em teste. Essa sobreposição entre engenharia de ponta e céu civil ajuda a explicar parte dos relatos em torno da base. Com o tempo, a Área 51 virou personagem de filmes, séries e jogos. Estradas próximas ganharam lojas temáticas. Placas com alienígenas viraram souvenir. Paralelamente, moradores e viajantes relataram manobras incomuns no céu. Luzes que pareciam parar, mudar de direção sem curva aparente e acelerar de forma abrupta. Em noites de teste, é plausível que drones, mísseis, balões avançados e protótipos estivessem em operação. E, ainda assim, alguns relatos descrevem movimentos que não combinam com aeronaves convencionais, alimentando a ideia de tecnologias não divulgadas. Um dos depoimentos mais famosos é o de Bob Lazar, que em 1989 disse ter trabalhado em um setor próximo à base tentando realizar retroengenharia de tecnologia não humana. Ele descreveu naves em hangares, um reator exótico e materiais incomuns. Partes das credenciais que alegou foram contestadas. Outras informações sobre sua vida profissional existem, mas não confirmam o quadro completo que descreveu. Para alguns, isso indica encobrimento. Para outros, inconsistência. Além desse caso, há depoimentos menos midiáticos de técnicos e militares que reconhecem projetos altamente classificados na região, porém sem mencionar artefatos não humanos. O resultado é um mosaico: sigilo real e afirmações extraordinárias cuja prova pública não apareceu. Nos últimos anos, a expressão UFO deu lugar a UAP, fenômenos anômalos não identificados. Relatórios e audiências públicas admitiram que pilotos militares já registraram objetos com comportamento incomum. Nem todos esses episódios têm relação com a Área 51, mas o tema retroalimenta a fama da base. Perto de regiões de teste, há 3 possibilidades para um UAP: tecnologia humana confidencial observada sem contexto, fenômenos naturais ou limitações de sensores confundindo a leitura, ou algo realmente desconhecido.
Distinguir isso exige dados brutos e telemetria, quase sempre fechados ao público. Com base no que é público, dá para afirmar que a Área 51 existe e opera como campo de testes e avaliação. Dá para afirmar que programas históricos de alto impacto passaram por ali e que novos projetos continuam usando a região, algo sugerido por pistas ampliadas, hangares recentes e avisos de fechamento de espaço aéreo. Dá para afirmar que relatos de luzes aumentam em épocas de teste. E dá para afirmar que não há prova pública de armazenamento de artefatos não humanos. Há camadas de silêncio esperadas em defesa. Nelas cabem desde aviões invisíveis ao radar até balões de alta altitude, drones de grande porte e sistemas de guerra eletrônica. Por que o tema não morre? 3 combustíveis mantêm a chama acesa. Primeiro, a ausência de informação. Quando um lugar é fechado e vigiado, tudo vira pista. Segundo, o histórico de acertos. A população descobriu anos depois que aeronaves impressionantes realmente nasceram ali. Isso torna plausível imaginar novos projetos em gestação. Terceiro, a cultura da internet. Vídeos curtos, edições dramáticas e o cenário desértico constroem histórias que se espalham com facilidade. Se você quiser analisar um avistamento na região, algumas perguntas ajudam. Havia avisos aos pilotos ou exercícios anunciados? O perfil de voo mostrado faz sentido ou pode ser um efeito de perspectiva ao filmar algo muito distante? Há assinatura em radar meteorológico, gravações de rádio ou registros de múltiplas câmeras sincronizadas. Os relatos independentes batem em tempo e ângulo. A iluminação no objeto e no cenário é coerente, com sombras compatíveis. Esses filtros não acabam com o mistério, mas aumentam a qualidade da análise. Sobre manobras impossíveis, vale cuidado com a câmera. Zoom digital, baixa taxa de quadros, rolling shutter e falta de referência estável criam a sensação de paradas e viradas instantâneas. Outras cenas podem apontar para plataformas leves movidas por propulsão elétrica ou a jato com vetoração incomum, principalmente em drones experimentais. Balões de alta altitude com pacotes de sensores, vistos de muito longe, parecem imóveis por longos períodos. Separar essas possibilidades do desconhecido exige dados que a maioria dos vídeos virais não fornece. Uma linha do tempo simples ajuda a organizar a cabeça. Nos anos 1950, Groom Lake foi escolhido para o U-2. Nos anos 1960, vieram I-12 e SR-71. Entre 1970 e 1980, surgiram os programas de furtividade, culminando no F-117. Nas décadas seguintes, a base expandiu hangares e pistas, acompanhando o avanço de drones e novas plataformas. Hoje, há indícios de protótipos e sistemas de guerra eletrônica em teste. A base segue ativa e classificada. 3 perguntas permanecem em aberto sem respostas públicas completas. Quais projetos atuais estão em teste e qual o nível de avanço dos drones de grande altitude e longuíssima autonomia? Até onde vai a integração entre sensores, inteligência embarcada e guerra eletrônica em plataformas que quase não deixam rastro? E se algum episódio UAP bem documentado naquela região terá, algum dia, dados abertos o suficiente para análise independente? Enquanto isso não acontece, o debate se apoia em peças soltas, fotos de satélite, relatos anônimos e reflexos no céu. A Área 51 reúne 3 elementos que sempre despertam curiosidade: silêncio oficial, histórico real de projetos impressionantes e um céu vasto onde quase tudo parece possível. Entre versões que garantem é só avião e versões que juram guardam naves lá dentro, existe espaço para análise paciente e para aceitar que alguns pontos vão demorar a ganhar luz. Obrigado por assistir até o final. Se curtiu, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o projeto. Até o próximo.